Então, podemos começar? Bom dia, boa tarde e boa noite para cada um de vocês, onde estiverem. Eu sou Ezequiel Garcia, aqui de Buenos Aires. É um prazer participar desse webinário. Ele faz parte da série de workshops sobre como falar com o público sobre tópicos controversos na ciência. Foi trazido por um programa, pela Fiocruz também, ICDDE, e também o programa de Políticas Públicas e de Ciências. Então, eu sou Ezequiel Garcia, eu vou ser o presidente desta sessão, então estou muito feliz de estar aqui, e também temos a nossa palestrante, a doutora Luísa, e também com toda a equipe que está dando suporte a esta oficina. Então, a gente tem aí as práticas sobre políticas, na rede de ciências, e estamos aí evidenciando o papel da ciência como um dos principais atores, né? Também temos aqui jornalistas, fazedores de política, organizações para identificar grupos que compartilham como as comunicações podem ser dadas, interpretadas e também tornadas em políticas. Nesta parte de oficinas, estamos trabalhando em parceria com como podemos comunicar a ciência e também colocar em prática todas essas políticas. Os palestrantes vão compartilhar suas experiências em como comunicar informações científicas. Então, esta oficina tem 3 partes. A primeira, hoje, é sobre falar com o público sobre tópicos controversos na ciência hoje em dia. O segundo, que acontecerá no dia 28, terça-feira da semana que vem, é sobre como escrever políticas. E o terceiro e último acontecerá no dia 5 de julho, na terça-feira também, como comunicar com os jornalistas. Na sessão de hoje, vamos focar em como falar com o público sobre tópicos controversos na ciência. E o objetivo principal desta oficina é entender a importância de falar sobre controvérsias científicas com público que não seja especializado. E também descrever os passos em como falar sobre controvérsias científicas com esse público que não é especialista. Esta oficina vai durar 2 horas e vamos ensinar uma combinação de apresentações aqui dos palestrantes e também teremos uma parte de perguntas e respostas. E antes de começar, vamos dar algumas informações importantes aqui de fazer isso. Depois dessas apresentações, eu gostaria agora de apresentar nossos palestrantes. Novamente, a sessão é como falar com o público sobre temas controversos na ciência. E aí eu dou a palavra, vai durar 1 hora e teremos também uma parte de perguntas e respostas no final. Então, agora eu tenho o prazer de apresentar a doutora Luísa Massarini. Ela é comunicadora científica brasileira, pesquisadora também, coordenadora do Instituto Brasileiro de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Também é pesquisadora da Casa Oswaldo Cruz, Fiocruz, e coordenadora da América Latina. É uma fonte e uma autoridade global nesse assunto. E ela vai falar sobre ciência e desenvolvimento tecnológico para o futuro. Ela é autora com Catarina, do livro Manual de Sobrevivência sobre Ciência e Saúde. E é um prazer tê-la aqui hoje, Luísa. Espero que você possa compartilhar sua tela e fazer sua apresentação. Muito obrigado. E, claro, pessoal, vocês podem enviar perguntas pelo Q&A e também fazer comentários no chat. Muito obrigada, Ezequiel. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Eu vejo que tem quase 200 pessoas de diferentes partes do mundo, então é muito empolgante estar aqui com vocês hoje. E eu tenho um agradecimento especial à equipe de Saúde Global por esse convite e, claro, por toda a organização desta oficina e deste curso. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, não é? Sim, podemos.
Então, é um prazer, mais uma vez, começar essas apresentações nas próximas 3 semanas e com este tópico tão empolgante que é comunicar controvérsias científicas. E, ok, está aqui. Então, não estou vendo ainda, agora está ótimo. Então, talvez para começar, por que comunicar controvérsias? Primeira pergunta que vamos fazer. Não está funcionando bem aqui a passagem dos slides. Bem, não estou conseguindo lidar muito bem com os slides, mas vamos lá. Enfim. Então, eu estou destacando aqui essa lição 6 sobre relatar as controvérsias. Foi feito por um jornalista indiano. Tem muitos indianos na plateia hoje, né, aqui. E também foi uma lição produzida num curso online pela Federação Mundial de Jornalistas Científicos. E faz um tempo, mas eu gosto muito dessa lição em particular porque ela é muito atual em capturar aspectos importantes de como relatar controvérsias. Então, por que comunicar controvérsias? Eu usei essa lição como um ponto inicial, mas é claro que eu também vou colocar minhas visões pessoais sobre o assunto. Então, conflitos ou controvérsias chamam a atenção do público, dos jornalistas, editores e comunicadores. E eu posso destacar aqui que algumas partes interessadas, como os jornalistas e comunicadores, porque é uma forma muito importante de divulgar a ciência e seus problemas. Pode ser realmente empolgante e um trabalho investigativo. Falar sobre controvérsias pode ser difícil, complexo, e você precisa estar ciente da complexidade de vários aspectos dos problemas. Então, você precisa estudar, pesquisar e entender mais sobre os diferentes lados e aspectos do tópico que você está comentando. Então, problemas controversos são uma boa oportunidade para educar os públicos e também aumentar a conscientização sobre assuntos como mudança climática e muitos outros tópicos. E uma boa cobertura de problemas científicos controversos pode beneficiar o público. Então, esses jornalistas científicos, por exemplo, eles mencionam que relatos dos fornos de madeira tradicionais para cozinhar na Índia. Então, a gente tem que destacar que a gente tem que fazer a diferença como comunicadores científicos. E aí seria o grande sonho, realmente, de um governo ter um novo programa. Às vezes não é tão fácil fazer isso. Outro grande sonho nosso é mudar o comportamento das pessoas, o que não é algo fácil, mas ainda precisamos manter o nosso sonho e tentar fazer a diferença quando comunicamos ciência. E outro aspecto muito importante de comunicar controvérsias é que as controvérsias fazem parte da ciência. Se os cientistas estivessem concordando em tudo, então a gente não veria desenvolvimentos importantes na ciência. Aqui nós temos 2 exemplos. Dolly, a ovelha, e aqui foi uma grande estrela, né, em termos de cobertura mundial, jornalística, mas também as pessoas em todo o mundo estavam falando sobre ela de forma muito significativa. E eu deveria dizer que eu a conheci. Ela realmente era uma estrela pop. Ela estava sorrindo, gostava muito dos jornalistas, gostava das fotos e tudo. E realmente é um assunto muito importante se a gente vir por trás das cenas, porque foi o primeiro mamífero clonado no mundo. Então, o Instituto Escocês Científico foi responsável por cloná-la. E eles estavam muito preocupados em como falar com o público sobre
essa descoberta científica ou desenvolvimento científico. Então, eles estavam tão preocupados que, de fato, quando ela nasceu, esperaram 6 meses preparando todo o plano de comunicação para que o público estivesse pronto. E tomaram tanto cuidado com isso e depois escreveram um comunicado à imprensa muito técnico, tentando tirar as emoções, né, dessa clonagem de mamíferos para realmente tornar isso um assunto científico mesmo. E o comunicado à imprensa foi muito científico, né? Um texto muito científico. E o editor da Bom, teve BBC, até um texto na BBC, na verdade, que saiu sobre isso e disse, não era tão importante, né, esse assunto, enfim. E foi muito importante também é muito importante também quando falamos sobre controvérsias, sobre a maneira como vamos levar isso ao público. Então, o que é que constitui uma controvérsia científica? Qualquer ponto de vista novo que derruba um dogma já aceito, teoria ou prática, tudo isso, enfim, é uma potencial controvérsia científica. Exemplos, por exemplo, de controvérsia científica, quando os cientistas eles trazem novos conhecimentos, eles podem levantar dúvidas sobre aplicações, dispositivos baseados em entendimentos prévios, e isso pode ser uma controvérsia. Olha aqui, tem um exemplo até que é meio antigo, mas é bem ilustrativo. Isso saiu no periódico Nature, saiu um artigo sobre como os cultivos geneticamente modificados, sobre os cultivos geneticamente modificados, como esses experimentos mostraram que esses cultivos estavam causando morte de borboletas, de larvas de borboletas, que estavam comendo esse plantio de milho geneticamente modificado. Então, projetos também que são financiados por uma ciência nova ou tecnologias que ainda não são muito certas, né? Por exemplo, jogar ferro no fundo do mar para criar uma espécie de tanque de dióxido de carbono. Observações e afirmações feitas por cientistas de boa reputação podem ser controvérsias quando, por exemplo, o senhor James Watson, que foi agraciado com o prêmio Nobel, foi um dos caras que elucidaram a estrutura do DNA algum tempo atrás, e ele fez parte de um marco na ciência, e ele fez essa afirmação de que as pessoas negras seriam menos inteligentes do que as pessoas brancas. E então isso foi extremamente controverso e fez com que ele até, enfim, se aposentasse do seu trabalho precocemente. Enfim, e as controvérsias ciências, quer dizer, não apenas dizem respeito à ciência, elas são multidimensionais, tem vários ramos na política, na economia, na cultura, na religião. Por exemplo, as mudanças climáticas, de novo. Não é? Então, essa é uma questão muito importante, eu vou destacar de novo, que isso significa também que a vozes que são de confiança, pessoas que têm autoridade para falar sobre determinados assuntos, não são apenas cientistas. Nós temos que nos aproximar de outros setores da sociedade e ouvir o que eles têm a dizer sobre questões controversas. Aqui estamos dando exemplos, não é? O plágio, a criação de dados falsos, são tipos de más condutas científicas e, claro, trazem uma série de controvérsias per se. Tem um exemplo simbólico aqui, quando um cientista coreano manipulou a informação sobre a maneira pela qual ele estava pesquisando as células-tronco. Então, foi uma manipulação de dados que causou um grande frisson.
Bom, também temos as questões dos desastres climáticos, por exemplo, desastres aéreos, terremotos, tsunamis e a pandemia, inclusive. E a gente viu aí uma série de controvérsias na pandemia de Covid-19. Agora estamos vendo aí um surto de varíola do macaco. Enfim, esses são aspectos importantes quando isso é trazido pela imprensa. O papel dessa imprensa, na verdade, não é eliminar as controvérsias, mas às vezes trazer uma certa tranquilidade ao público e trazer uma certa racionalidade à opinião pública. E também controvérsias existem quando os cientistas são desafiados por outras abordagens, outros sistemas de conhecimento e ideologias, por exemplo, criacionismo versus evolucionismo. Eu aqui não estou defendendo o evolucionismo de maneira alguma, estou apenas ressaltando a importância dessa disputa. Também temos controvérsias econômicas e políticas que nós vemos mundo afora, mas isso acontece muito no Brasil. Por exemplo, quando o governo brasileiro atual e o presidente brasileiro começou a apoiar e dar suporte ao uso da hidroxicloroquina, ou seja, estimulando o uso dessa terapia na luta contra o coronavírus, mas enfim, existia algum tipo de abordagem de usar outras drogas, claro, testar outras drogas úteis para outras doenças, testar com a Covid-19, realmente houve uma pesquisa, mas nós vimos muitos artigos científicos mostrando que não era uma boa ideia usar a hidroxicloroquina, nesse caso específico da Covid-19, e até em alguns casos poderia trazer muito mais efeitos colaterais do que realmente uma vantagem de luta contra o vírus. E o governo brasileiro continuamente apoiou o uso da hidroxicloroquina e estabeleceu até um kit de tratamento chamado kit COVID, gastando muito dinheiro e trazendo risco à população brasileira. Algumas controvérsias não se referem à validade da ciência, mas aos caminhos da ciência. Por exemplo, de novo, a ovelha Dolly, nós podemos ver que por conta da ovelha Dolly, vimos aí toda uma controvérsia que não era somente sobre a questão científica, sobre a questão técnica, que era, por exemplo, é possível clonar um mamífero? E isso foi muito importante, foi um achado muito importante naquele momento e ainda é hoje, e trouxe toda uma discussão sobre o quão longe a ciência pode ir, que tipos de pesquisas podem ser desenvolvidas, que tipo de liberdade os cientistas podem ter ou não ter, ou seja, as limitações e os limiares da pesquisa científica. E outro exemplo também dos anos 1990 foi o projeto Genoma, que, claro, foi um projeto bastante importante, com uma abordagem muito interessante. Nós tivemos uma série de resultados positivos e consequências positivas no mapeamento dos genes, por exemplo, a informação pessoal, informação individual, que pode ser avaliada através do mapeamento, ou seja, no descobrimento de possíveis doenças e patologias que podem acometer. Por exemplo, quando uma certa pessoa, através do mapeamento do seu DNA, quando é que ela pode desenvolver uma certa doença, mas aí isso pode trazer uma questão, olha, a gente não vai aceitar essa pessoa porque ela tem aquele problema no gene que pode trazer uma doença e nós já antecipadamente não a queremos aqui. Então, aqui tem uma checklist de controvérsias. Aqui, por exemplo, a sua história, o produto, pode ser controverso? É a primeira pergunta da lista de verificação. Então, eu incluiria aqui, se nós quisermos desenvolver um produto, ou um podcast, ou uma peça de teatro, ou qualquer coisa parecida, enfim, nós podemos fazer qualquer trabalho, assim, através de qualquer mídia sobre
sobre uma controvérsia científica e podemos seguir essa lista aqui de verificação. A primeira pergunta é: temos um ângulo controverso na nossa história, no nosso produto? Mas não é a única pergunta, né? Nós devemos ter em mente que controvérsias valem a pena abordar e conduzir, porque às vezes a gente, com uma certa controvérsia, vamos criar resultados ruins para a sociedade. Então, nós temos que ser cuidadosos nas controvérsias que queremos levantar. Bom, e se nós decidirmos, a partir daí, ir adiante e desenvolver a história, o produto midiático sobre a controvérsia, nós temos que levantar as diferentes perspectivas das controvérsias, ou seja, identificar as partes interessadas, os pontos de vista rivais, e isso é muito importante. A escolha das fontes que iremos ouvir. Eu já mencionei antes, e eu queria até destacar, que os cientistas não são a única voz a ser levada em consideração. Isso é bem verdade, muito mais verdade quando estamos falando com questões científicas que têm impacto importante na sociedade como um todo. Também temos que pensar se as nossas fontes, temos que avaliar se nossas fontes são confiáveis, então. Encontrem fontes confiáveis. Falando novamente sobre cientistas, claro, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos nos cientistas, mas não necessariamente o que os cientistas estão falando, ou os cientistas às vezes não são a melhor fonte. Nós vimos que muitos cientistas, na questão da pandemia da Covid-19, estavam falando sobre Covid-19, mas não eram necessariamente especialistas em pandemias. Só porque alguém tem um PhD, não necessariamente essa pessoa é um especialista naquele tópico. E, bom, uma outra questão é, estamos distorcendo o debate? Ou seja, falamos isso em termos jornalísticos, mas isso não é apenas sobre jornalismo. Quando falamos sobre controvérsias, às vezes nós gostamos muito daquela controvérsia que começamos a distorcer os materiais, as informações, para que aquilo vá ao encontro do que acreditamos nós, ou seja, nesse momento, às vezes temos uma questão de fake news e temos que pensar responsavelmente no quão estamos gerindo a informação de uma maneira enviesada ou não. Estamos sendo sensacionalistas contando essa história, isso é muito importante no jornalismo, mas também em termos gerais, e isso tem a ver com a questão, nós estamos exagerando, então é muito importante avaliar esse ponto. E, bom, às vezes uma questão controversa pode ser vista diferentemente por acadêmicos, por ativistas e por outras pessoas também envolvidas na controvérsia. Tem um filme japonês que eu gosto bastante, que é o Rashomon. E esse Rashomon conta uma mesma história através de diferentes pontos de vista durante o filme. Então é importante fazer dessa forma. Quando contamos uma história abordando a nossa controvérsia, temos que mostrar vários pontos de vista, várias argumentações diferentes. Nós também, isso leva também à questão do que eu chamo do balanceamento, né? No jornalismo nós temos essa lei, digamos, essa lei do equilíbrio, ou seja, temos que balancear diferentes perspectivas quando abordamos nosso tópico, mas isso talvez, bom, em alguns momentos a gente está sendo ingênuo. Por exemplo, mudanças climáticas. Existe um entendimento de toda a comunidade científica que sim, as mudanças climáticas acontecem como um resultado das ações humanas. Então, isso não é controverso, mas às vezes existe um certo nicho de pessoas que acredita que isso não é verdade. Então, bom, a gente realmente tem que escutar essas pessoas, essas diferentes perspectivas, nesse caso específico das mudanças climáticas? Bom, a gente acha que, às vezes, não. Né? A gente simplesmente
tem que entender a situação como um todo e os aspectos dessa, enfim, temos que cobrir uma controvérsia e abordá-la de maneira a criar essa lei do equilíbrio. E agora eu vou mencionar, eu já mencionei isso 2 vezes, mas eu vou destacar mais uma vez que em quem devemos acreditar, quem devemos escutar, será que tem interesses envolvidos e quais? Novamente aqui falamos de cientistas, acreditamos na ciência, acreditamos nos cientistas, mas às vezes tem outros interesses envolvidos, né? Naquele ponto que a pessoa está apresentando ou simplesmente aquela pessoa realmente acredita em um aspecto particular daquela controvérsia. Então, realmente precisamos contrastar as informações, pensar nas informações que estamos recebendo e verificar 2 ou mais vezes com outras fontes, com históricos, né, e backgrounds diferentes. Eu já falei disso, então, outro aspecto bem, eu vou voltar a esse aspecto no final, quando falar sobre vacinas e também as controvérsias das vacinas. Bem, tem pessoas em muitas situações que acreditam, especialmente na comunidade científica, que o público não tem a expertise para falar sobre alguns assuntos controversos, porque são complexos demais. E eu sou uma das pessoas que acredita que realmente precisamos engajar o público, as pessoas leigas, para se engajarem em conversas sobre assuntos controversos. Outro aspecto de comunicar controvérsias científicas tem a ver com a ética. Então, começando com a situação em que, às vezes, nós cobrimos ou falamos sobre alguma controvérsia e depois a gente percebe que não era verdade. Por exemplo, é comum que alguns cientistas façam algumas denúncias, né? Às vezes acontecem denúncias e às vezes dizem que os cientistas roubaram algum fóssil, alguma coisa assim, e depois a gente percebe que, na verdade, são inocentes, que não roubaram nada, que não fizeram nenhum tipo de fraude. O que a gente vê é que, quando tem esse problema, né, esse assunto controverso de denúncias, então tem muita atenção do público, da mídia, mas quando mostram a inocência, aí ninguém fala mais do assunto. Então, às vezes, tem aí um problema de ética que acontece, né? Quando você coloca o foco em acusações que não são verdades, mas aí você também tem que mostrar, quando a pessoa foi inocentada, também tem que botar foco naquelas novas declarações, para que fique equilibrado. E, às vezes, também tem situações em que, na verdade, você tem algumas informações e você não tem certeza absoluta sobre elas. Por exemplo, você escuta da possibilidade de um acidente nuclear ou uma potencial epidemia, e aí tem esse filme, né? Eu adoro filmes, por isso que eu estou falando tanto disso aqui. Então tem esse filme que aconteceu uma expectativa de que um meteoro ia bater na Terra, mas não era 100% de certeza, então a gente poderia colocar a informação na mídia em massa, publicar isso, ou seja, por um lado, realmente haveria pânico, e por outro lado, talvez as pessoas poderiam se preparar e tentar gerenciar a situação melhor. E isso é algo que a gente não sabe como lidar. Então, o que a gente faz, né? Será que a gente deveria falar sobre isso, anunciar esse meteoro na mídia e tudo? Ou talvez não? A gente tem algumas situações, por exemplo, a gripe H1N1, né? Teve toda uma preparação do mundo para a chegada desse impacto massivo dessa gripe, e foi muito importante, né? A gente viu aí
Eu não estou reduzindo aqui a importância desse surto em especial, mas a expectativa foi um pouco maior do que acabou acontecendo. E, por outro lado, com a Covid-19, em alguns pontos, a gente pensou que era algo bem particular daquela região, que a gente não precisava se preocupar, que ia ser muito rápido. Por exemplo, na América Latina, a gente foi uma das últimas regiões do mundo onde a pandemia começou, e a gente pensou, não vai acontecer aqui, não vai chegar, e aí aconteceu, né? Então, a América Latina foi uma das regiões que foi mais impactadas, né? Realmente com um número massivo de mortes, muitas das quais poderiam ter sido evitadas se tivéssemos ah, medidas, né, para controlar a pandemia quando ela chegasse. Então, agora eu gostaria de falar sobre alguns exemplos de como engajar o público nas controvérsias científicas. Uma sugestão para vocês é que vocês poderiam, em algum ponto, fazer uma atividade mental, né? A gente gostaria de fazer isso hoje, mas a gente tem um grupo muito grande aqui, vai ser difícil. Mas tentem pensar em alguns projetos sobre como comunicar controvérsias científicas. Então, eu trouxe aqui o meu exemplo de algumas coisas que fizemos. Por exemplo, aqui temos as visões mundiais sobre biodiversidade, e eu gosto muito desse exemplo porque realmente foi uma iniciativa que engajou muitos brasileiros, 100 brasileiros, na verdade, de diferentes partes do mundo foram engajados, eles foram convidados, vieram para o Rio de Janeiro, ficaram conosco alguns dias e falaram sobre biodiversidade e como tratar como uma sociedade os problemas da biodiversidade. Como é que todos nós acreditamos que a biodiversidade é importante, mas como lidar com os aspectos que impactam a biodiversidade? Isso é muito mais controverso, né? Então, é uma linha de atividades particulares chamada Conferência de Consenso. A Dinamarca foi um país muito forte em termos de ter esse tipo de iniciativas. No Brasil, nós tivemos só algumas, na América Latina em geral. Na verdade, algumas delas foram poucas, e é muito bonito porque é uma situação em que envolvemos pessoas leigas, não especialistas, para pensar sobre algo que é muito importante, que tem um impacto na sociedade. Então, a gente convidou essas pessoas para o Rio de Janeiro, demos a elas muitas informações e eu falei que falamos aqui de 100 brasileiros, mas escolhemos essas pessoas de tal forma que pudessem ser representativas da sociedade brasileira. Então, pessoas de com diferentes históricos, com diferentes partes do Brasil, diferentes realidades, diferentes perspectivas. Então, a ideia aqui foi trazer informações confiáveis sobre biodiversidade e construir com elas um tipo de estratégia ou estratégias de como lidar com essa biodiversidade. E a beleza desse projeto foi que a gente pegou um relatório que de fato foi feito, foi escrito em vários países e apresentamos para as pessoas que fazem, os legisladores, né, as pessoas que fazem as políticas públicas para discutir sobre isso. Então, aqui estão alguns exemplos desse tipo de atividade, mas o problema dessa iniciativa é que realmente é muito cara. Então, às vezes, não é possível fazer isso. Mas também fizemos um exercício parecido, e dessa vez foi um exercício mesmo com crianças de 10 a 12 anos. Então, trouxemos essas crianças para a Fiocruz, na Fundação no Rio de Janeiro, e fizemos aí um exercício parecido. Demos a elas informações confiáveis sobre mudança climática e
o que chamamos Carta do Clima, que foi sobre o impacto dos seres humanos e das ações humanas na mudança climática, e forçamos que essas crianças pensassem nos seus comportamentos e como poderiam mudá-los em relação à mudança climática. E aí foi um exercício de cidadania. Nós não temos certeza se realmente essas crianças mudaram seus comportamentos ou não. A gente adoraria dizer que mudaram, mas é o tipo de exercício que podemos fazer com que as pessoas pensem. E também tivemos o sucesso em convidar alguns para irem para o Brasil, para o parlamento, para se encontrar com alguns legisladores e dar a eles essa carta. Aqui é um exemplo totalmente diferente de como lidar ou como comunicar assuntos controversos. É uma peça de teatro, de drama, em inglês chama-se Bad Blood, em português Sangue Ruim. É uma peça inglesa, né? Realmente é uma peça muito bonita e muito forte. É sobre os limites, ou na verdade, falta de limites dos cientistas. Então, era sobre um cientista na África que estava de uma forma muito antiética. Ela estava testando, fazendo um estudo, infectando pessoas com HIV. Então, essa cientista inoculou vírus em algumas mulheres para entender mais sobre o desenvolvimento da ciência nessas mulheres. Então, realmente, obviamente, foi uma coisa muito antiética e foi um drama muito bem escrito para falar sobre isso. E depois da peça, nós pudemos discutir com as crianças e com as pessoas no museu sobre os limites, né, a importância de limites na ciência. Aqui temos outro projeto que organizamos e gostamos muito dele. O nome é Sarau Científico no Brasil. E a ideia aqui era engajar crianças e adolescentes na ciência, tecnologia e saúde. O objetivo do Sarau Científico é como uma festa científica, né? É uma festa, entre aspas, em que as pessoas vão para se encontrar, dançar, ler poemas e fazer outras expressões culturais, particularmente compartilhar opiniões e ideias. Então, em particular, nós estávamos preocupados em engajar jovens nessa pesquisa de saúde. Foi um projeto apoiado pelo Wellcome Trust e desenvolvemos 5 pilotos, um sobre colheitas modificadas geneticamente, células-tronco, experimentos em animais, genética e ensaios em seres humanos. Então, a ideia foi pegar realmente tópicos controversos. Então, a gente desenvolveu um grupo multidisciplinar de cientistas, especialistas em bioética, comunicadores de ciências, músicos, atores e jovens que vivem em comunidades de baixa renda. Então, quisemos conversar com essas pessoas, quisemos engajá-las em todo esse processo. Foi muito interessante, muita música, muita expressão artística, né? O tópico aqui, mostrando para vocês aqui um pouco de como aconteceu. E aí também tivemos meio que uma brincadeira, né? Muitos jogos, músicas, discussões, e aí convidamos cientistas para falar e conversar com os jovens. Bom, falamos sobre tópicos diferentes e convidamos, claro, cientistas diferentes. E as pessoas, os jovens, enfim, nós os queríamos falando, participando, né, engajando-se. Né? Fizemos todos os esforços para dar-lhes a palavra. E aí temos alguns desafios agora, não é? Uma pergunta é, será que a gente está sendo muito legal falando dessas controvérsias? E
E isso nos leva a pensar sobre os conteúdos e o formato, não é? Nós, às vezes, sentimos uma falta, uma espécie de lacuna entre a parte artística e a parte científica. Bom, eu amo esse projeto, claro, mas é muito importante fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, enfim, e aí vem essa pergunta, que é a lacuna entre a parte artística e a parte científica. De repente, a parte artística foi legal, bacana, mas e aí a conversa com os cientistas foi a parte séria, talvez chata. Então, como equilibrar uma atividade assim? Bom, eu estou quase na parte final aqui da minha apresentação e vou passar a palavra para a plateia, para as perguntas e para a sessão de perguntas e respostas, mas queria compartilhar alguns pensamentos aqui sobre como engajar o público nas controvérsias científicas. E essas ideias talvez não estão necessariamente articuladas entre si, mas são questões nas quais eu venho pensando ao longo do tempo na questão do engajamento das pessoas nas controvérsias científicas. Um dos tópicos que eu gostaria de trazer é o evento dos cultivos geneticamente modificados no Brasil. Então, nós já mencionamos esses organismos geneticamente modificados já umas 2 vezes nessa apresentação. É uma questão controversa no Brasil, é uma das questões mais debatidas relativas à ciência e tecnologia, tanto na sociedade civil quanto no parlamento, no Congresso Nacional. E eu gosto de trazer esse exemplo porque nesse exemplo a comunidade científica teve um importante papel na aprovação da lei e de uma maneira controversa, ou seja, não unânime. Houve muitos debates em comissões de ciência e tecnologia e então essa comunidade científica teve um papel importantíssimo na construção dessa questão dos organismos geneticamente modificados. Então, aqui a gente traz um pouco da história, né? Desde o final dos anos 1990, tivemos aí o advento dos cultivos geneticamente modificados numa escala comercial. Já aí no início dos anos 2000, algumas instituições como Greenpeace e IDEC apresentaram evidências de que esses organismos geneticamente modificados estavam nos supermercados brasileiros, nos produtos brasileiros, e em 2003, que nesse tema é chamado do Ano da Controvérsia, ou seja, um marco, foi quando houve um encontro, houve o achado de uma proporção enorme nos cultivos de soja brasileiros com organismos transgênicos, principalmente nos estados mais ao sul do Brasil. Então, a nossa legislação brasileira, que fala de biossegurança, remonta a 1995. Então, aquele ano de 2003, o ano da controvérsia, o Congresso Nacional começou o processo de discussão de uma nova legislação de biossegurança. E isso começou com uma conversa sobre cultivos geneticamente modificados e depois tivemos um ponto de virada que também levou ao assunto das células-tronco, né? Então, de acordo com a Constituição brasileira, trazendo um contexto para vocês, cada lei deve abordar apenas um tema e não 2. Então, essa questão não era sobre a legislação de biossegurança, mas, na verdade, essa legislação de biossegurança estava dando um arcabouço para as células-tronco e para os organismos geneticamente modificados. Então, houve muita luta popular, nós podemos ver nessas imagens aqui o povo nas salas do Congresso Nacional lutando pela aprovação das células-tronco. Nós temos aqui na direita o ministro da Ciência no Brasil naquela época, temos pesquisadores importantes aqui do lado direito, como a Mariana Zatz, que ela é uma pesquisadora que vem trabalhando com doenças genéticas, ou seja,
muitas crianças que são acometidas com doenças genéticas na tenra idade e chegam até a morte, enfim, problemas que poderiam ser resolvidos com as células-tronco. Então, parte da legislação dos organismos geneticamente modificados ficou ali de molho e aí a atenção se virou para as células-tronco, né, colocaram-se, ou seja, muitas pessoas foram mobilizadas, vocês veem aí pessoas com mobilidade reduzida, em cadeira de rodas, que estavam lutando, e aí tem uma frase escrita na camisa dessas pessoas, na parte de trás, que é pesquisar é salvar vidas, e essa outra do lado direito, células-tronco é esperança. Então, aqui é a mesma situação de um outro ângulo. Então, essas imagens são importantes porque aqui nós temos uma pesquisadora que está envolvida, na verdade, com os organismos geneticamente modificados, mas ela estava aqui ajudando na questão das células-tronco. E a mídia geral, ela deu apoio ao movimento como um todo, e aqui foi a cobertura de do jornal O Globo, que é um dos jornais mais importantes e influentes no Brasil, e essa era uma imagem que dizia, se você é contra essa lei, é porque, ou seja, se você é contra essa lei, você é contra as pessoas da cadeira de rodas. Então, naquela época, eu conversei com o jornalista que era responsável pela seção de ciências desse jornal, e ela disse para mim que, olha, se for sobre células-tronco, nós vamos dar apoio e trazer informação relevante sobre o assunto. Eu não estou dizendo que as células-tronco é a coisa mais importante do mundo, não. Na verdade, a minha questão é como toda essa discussão foi manipulada, enfim, foi gerida para até que a aprovação legal viesse. A legislação, então, foi aprovada. Aqui foi a primeira vez em que esse movimento pôde sensibilizar, não é, o público em geral e os legisladores sobre essa questão, porque a pesquisa de células-tronco realmente podem impactar positivamente as vidas de muitas pessoas. E 24 horas após a legislação ser aprovada, tivemos esse artigo aí publicado pela cientista Maiana Zatz, dizendo que, na verdade, os resultados das células-tronco vão demorar um pouco para ter um impacto realmente efetivo na vida das pessoas. Bom, novamente, né, não é que eu seja contra as pesquisas de células-tronco, não. Eu acho que devemos, sim, pesquisar células-tronco, e as células-tronco podem impactar positivamente na vida de muitas pessoas, mas a minha questão é que foi uma situação muito controversa e a maneira pela qual a comunidade científica, como uma comunidade, ou seja, eu até esqueci de mencionar que a Maiana Zatz é membro da Academia Brasileira de Ciências, ou seja, instituições científicas estiveram lá mostrando o quão importante era essa pesquisa, quão importante era aplicar a lei, era aprovar a lei. Então, aqui é um artigo sobre mudanças climáticas. Em termos de mudanças climáticas, é comum que as pessoas usem imagens dramáticas como o urso polar em um pedacinho de gelo cercado de água, ou seja, imagens apresentadas de maneira a sensibilizar as pessoas, mostrando um cenário crítico enfim, e que nós já enfrentamos e que podemos vir a enfrentar ainda mais. Então, esse artigo é muito interessante porque ele analisa a imagem e mostra que talvez o medo não seja a melhor maneira de abordar controvérsias. Então, esse tipo de representação pode, claro, quer capturar a atenção das pessoas sobre a questão da importância das mudanças climáticas, mas ele também quer
tirar a associação da sensação de desesperança ou de desespero das pessoas quando olham para essa questão das mudanças climáticas. E aqui temos uma imagem que a gente mostrando falsas controvérsias que às vezes são criadas para reduzir ou mitigar, né, o real impacto daquela questão para a sociedade. Aqui nós temos um grupo que inclui indivíduos que estão negando a ciência, particularmente a ciência relacionada ao desmatamento na Amazônia brasileira, e estão tentando contestar, tentando confrontar importantes evidências científicas que mostram como o desmatamento tem um impacto na sociedade brasileira, no mundo, criando controvérsias falsas para dizer que, olha, essas evidências da ciência, que a ciência alega ter, não são tão fortes assim, então tentam manipular a situação para reduzir a importância das evidências científicas mais aceitas. Então, como nós podemos dizer, temos diferentes tópicos, trouxemos vários tópicos diferentes para provocar em vocês a maneira, digamos, a reflexão sobre como comunicar de maneira mais apropriada as controvérsias científicas. Bom, temos aqui outra imagem sobre a questão das vacinas. Bom, eu sou brasileira e aqui eu posso trazer muitos exemplos, trouxe muitos exemplos do meu país, mas também nós temos muitos países na América Latina que antes de ter altos índices de aceite, nós somos um dos países que tem altos índices de aprovação da vacina, e o Brasil, não por coincidência, tem uma grande taxa de vacinação, e muitas vezes temos aí uma série de... Porém, temos uma série de discussões sobre a eficácia e a segurança das vacinas. Aqui temos um paper publicado no The Lancet, um artigo aqui que é um exemplo muito interessante, um artigo que queria mostrar a ligação entre a vacinação e o autismo. E esse artigo, 2 anos depois, ele se retratou, ou seja, os autores se retrataram, mas existem, ou seja, 12 anos depois da retratação, 12 anos depois veio a retratação, mas o dano já estava criado. Ainda há pessoas que acreditam firmemente que existe uma relação entre autismo e vacinação. E eu acho que a maneira pela qual nós estamos lidando com as controvérsias sobre a vacinação da Covid deveriam ser também destacadas. Aqui nós vemos muitos membros aqui da comunidade científica, pessoas médicos, e dizendo que as pessoas são estúpidas por rejeitar as vacinas, especialmente as vacinas de Covid, mas nós temos que entender as controvérsias de modo mais aprofundado, principalmente a das vacinas de Covid. Nós tivemos um desenvolvimento muito rápido, por exemplo, nós temos a dengue, que é uma doença importante no Brasil, importante nos países em desenvolvimento, e agora estamos tendo aí algumas vacinas apresentando bons resultados que estão começando a ser comercializadas e as pessoas estão sendo vacinadas contra a dengue, mas no caso da Covid foi algo muito rápido, não somente uma vacina foi fabricada, mas 10 vacinas de fabricantes diferentes, e tivemos centenas de estudos, tentativas de criar essa vacina contra a Covid, e nós vimos, então, né, pelo menos no Brasil, mas eu acho que em muitos outros lugares do mundo, vimos uma politização muito ostensiva dessa questão da vacina contra, por exemplo, Rússia, China,
no Brasil, isso foi muito utilizado como um argumento político entre, por exemplo, o governador de São Paulo e o presidente do Brasil. Muitas e muitas fake news a respeito de vacinas, e especialmente essa maneira agressiva pela qual membros da ciência, né, se manifestaram sobre a negação da vacina. Olha, eu não estou querendo dizer que eu sou contra a vacina, tá? Eu tomei todas as minhas doses, eu só estou destacando que se a gente quer engajar as pessoas na vacinação, nós precisamos falar com elas de uma maneira mais apropriada, sem com um diálogo apropriado, com uma conversa e não com ataques. Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês e, enfim, para provocar vocês, e agora estou aberta para debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Luísa. Você pode agora descansar um pouco depois dessa apresentação, foi ótima. Então, eu quero só resumir, antes da gente receber mais perguntas. Luísa trabalha sobre tópicos controversos científicos na história, então ela mostrou aqui uma checklist de quais são os problemas que podem acontecer com descobertas científicas sendo comunicadas ao público, foi muito útil. E ela destacou também a importância, né, de como você entrega as descobertas científicas ao público, como é que você tem que abordar os assuntos. Realmente isso tem que ser entendido e também destacado. Depois ela também mencionou algumas controvérsias e deu alguns exemplos, como a biodiversidade, depois o exemplo de como realmente entregar a mensagem científica ao público e também fazer com que o público participe e se engaje com essa mensagem, como é que deve ser o formato da mensagem. Então, ela falou o caso da biodiversidade no Brasil, sarau científico também no Brasil, e também essa peça de teatro, né, sobre como destacar controvérsias, foi muito interessante. Finalmente, ela mostrou algumas mensagens sobre como engajar o público e também falou do caso de algumas pesquisas que teve no Brasil, claro, com muitas controvérsias e coisas que têm que ser consideradas e como ser feito do jeito certo. E, finalmente, eu diria até a mensagem mais importante foi sobre as descobertas da COVID. Então, a Luísa compartilhou aqui sua perspectiva sobre comunicação científica com o público. Temos algumas perguntas. Precisamos entender que estamos combinando aqui uma perspectiva com o público, que é como comunicar, como escrever as políticas e também como falar com a mídia, né? São as partes desse workshop. A primeira aqui é como entregar a mensagem ao público. Então, algumas perguntas, na verdade, são mais complexas do que esse tema de hoje, mas eu vou tentar aqui fazer as perguntas e como um quebra-gelo, né? Luísa, eu preparei aqui uma pergunta para você, é o seguinte: talvez a gente possa refletir sobre o entendimento de que, bem, você não trabalha bem com o setor de saúde, mas que pesquisa científica do setor de saúde poderia ter sido feita melhor? O que você descobriu aí recentemente em relação a pontos de aprendizado que a gente pode ter para o futuro? E depois daí a gente vai ver as perguntas do público, tá? Então é com você, Luísa. Bem, como você disse, eu não sou especialista nesse tópico de saúde pública, então eu não acompanho muito esse assunto, né? É uma pergunta bem ampla, claro. Então, eu acho que o que eu poderia dizer é que realmente, quando se trata da mensagem que a gente tenta passar, a gente tem problemas que têm um impacto na probabilidade. Na sociedade, a gente tem que engajar a sociedade como um todo nessa conversa e também realmente manter um diálogo sobre os tópicos. Em termos de saúde, bem, eu acho que
Realmente, eu me engajo nas discussões sobre vacinas, não apenas como comunicadora científica, mas também como pesquisadora em comunicação científica. A gente tem procurado saber como é que as conversas sobre vacinas têm sido na esfera pública. Por exemplo, a gente tem um estudo, na verdade, muitos estudos sobre como estão as discussões, as conversas sobre vacinas nas redes sociais. E é muito preocupante que, na verdade, as grandes discussões não envolvam membros da comunidade científica ou comunicadores científicos. Então, a maioria das discussões são mais com políticos ou pessoas que estão negando a ciência. Então, isso seria um tipo de contribuição que eu poderia trazer para esse assunto. Talvez sobre as vacinas, claro, um aspecto muito importante que eu posso destacar, e como nós poderíamos se engajar num diálogo apropriado sobre vacinas na esfera pública. Eu não respondi muito a sua pergunta, eu sei, mas... Luísa, mas você trouxe aí exemplos muito bons de várias áreas da ciência, então tá ótimo. Então, agora para as perguntas dos participantes, vamos lá, são bem mais difíceis. A primeira definir controvérsia na ciência é difícil. Como descobrir quem está certo? Então, novamente, só alguns comentários, reações que você pode dar. Então, essa é a pergunta de ouro, né? Às vezes, se você está lidando com controvérsias muito importantes, é muito difícil encontrar o que é certo e o que é errado. Depende muito de muitos fatores. É por isso que eu acho que o que a gente precisa realmente fazer é entender os aspectos dessa controvérsia, dos diferentes interesses envolvidos nessa controvérsia, e às vezes, quando uma declaração é feita, né, às vezes tem a ver com o ponto de vista da pessoa. Então, novamente, eu não estou respondendo aqui a pergunta exatamente porque eu não sei a resposta. É bem difícil realmente saber o que é certo, mas eu acho que o nosso papel como comunicadores científicos ou cientistas que estão comunicando alguns aspectos de problemas de saúde ou controvérsias de saúde é entender a complexidade da controvérsia e tentar mostrar os diferentes aspectos dela. Ótimo, muito obrigado. Então, essa pergunta foi feita por Manmeet Kaur. E agora temos uma pergunta de uma pessoa não identificada, mas tem a ver com a área da saúde, porque tem a indústria farmacêutica. Então, às vezes, essas empresas podem anunciar possíveis descobertas científicas antes do processo de revisão por pares. E isso pode custar muito, né? Porque as informações não são verificadas. Então, como a gente deve reagir a isso? Isso deve ser mais bem regulado? Você pode dar alguns exemplos sobre isso? Quer dizer, quais são os comentários? Sim, eu, na verdade, especialmente... Bem, a gente acredita na importância de ter o processo de revisão por pares, com certeza, nos resultados das pesquisas. Isso é um fato, né? Mas nós também pensamos que é muito importante preparar-se para dar as informações, porque o processo de revisão por pares é um processo que leva tempo. Às vezes é demorado, mesmo que seja um artigo simples. Às vezes pode levar 2 anos para ser publicado, e tem algumas situações que você simplesmente não pode esperar. Por exemplo, agora, na pandemia de Covid, uma situação em que, no Brasil, eu nunca sei como dizer números em inglês, mas 700 mil pessoas quase morreram por causa da pandemia. Então,
realmente um exemplo de que, como às vezes não podemos esperar. No mundo, claro, milhões de pessoas nos últimos 2 anos perderam suas vidas para a Covid. Então, o que a gente viu em termos de pandemia foi que tinha uma grande quantidade de artigos pré-publicados, digamos, a gente podia ver nos artigos, nos sites e ver as informações pré-impressos, né? Esses artigos aí estavam lá, ainda não tinham sido submetidos à revisão por pares, não tinham passado por esse processo. Então, a gente viu, comparando aí, no caso, essa pré-publicação do artigo sobre COVID, e comparando com outras doenças, por exemplo, AIDS, que já afetam a sociedade há décadas, a gente viu que o número relacionado aos artigos pré-publicados de COVID realmente foi muito mais alto do que comparado a outras doenças. A gente acredita que é importante, claro, porque foi a forma como a comunidade científica encontrou para produzir muito rapidamente algum conhecimento científico para tentar ver como colocar em prática e até salvar vidas. Então, dizer que isso não é importante seria ingênuo, né? A gente tem que prestar atenção em toda a sociedade, mas isso também criou alguns resultados que não eram tão robustos assim, e também criou um aspecto muito importante da informação científica hoje em dia, que já existia antes, mas foi muito mais importante por causa da pandemia, que é a infodemia. Quer dizer, a grande quantidade de informações, às vezes contrastantes, e a gente não sabe, às vezes, como lidar com elas e nem em que acreditar. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta de alguma forma, mas, tentando resumir, uma informação pré-publicada, científica, né, no caso, que ainda não passou pelo processo de revisão por pares, a gente tem um papel importante nisso, e talvez o que a gente deva fazer é criar mais cidadãos e cientistas e doutores médicos que possam ler essas informações, interpretar essas informações, até jornalistas também, entender que essas informações ainda não passaram pelo processo completo de revisão por pares. Ou seja, ter um olhar mais crítico, né, dos leitores e também dos cidadãos que possam lidar com essas informações, que ainda não é tão robusta e talvez nem seja tão robusta em termos de evidência científica. Muito obrigado, Luísa. Então, a gente tem agora uma pergunta, tem muitas perguntas, na verdade. Então, novamente, talvez esteja mais relacionado ao tópico que você falou. Eu fico pensando se você poderia compartilhar como engajar um público amplo, não interessado com tópicos controversos. Às vezes eu acho, especialmente no hemisfério norte, que aqueles que têm um interesse na pesquisa ou na saúde são os que se engajam mais, por exemplo, em peças, poemas, bazares, campanhas de mídia social. Quer dizer, como engajar o público que não está tão interessado assim? Então, é uma pergunta muito importante, realmente é um desafio, né, como comunicadores da ciência, porque a verdade é que, especialmente na pandemia, os comunicadores da ciência tiveram um papel muito importante na sociedade, inclusive combatendo, né, a pandemia, mas o que a gente vê é que tem um setor da sociedade que tem muito interesse nos assuntos científicos e outro setor da sociedade não está tão interessado assim, ou nada interessado, e aí no meio tem uma parte da sociedade que poderia se interessar se você fizer as coisas do jeito certo para atrair sua atenção. Então, eu realmente acredito que, bem, tem parte da sociedade que provavelmente a gente nunca vai alcançar, né? E também o fato de que as pessoas se expressam interessadas na ciência é uma coisa, que é totalmente diferente de realmente consumir informações científicas. Então, tem algumas pesquisas em diferentes partes do mundo, e isso aqui também é verdade no Brasil e na
América Latina que mostram que, em alguns casos, as pessoas expressam seu interesse na ciência, mas no Brasil é enorme, mais do que o futebol até. Tem mais pessoas interessadas na ciência aqui do que no futebol. É loucura, né? Num Brasil como o Brasil, cujo futebol realmente tem um papel muito importante. Mas a gente está procurando mais informações e vemos que expressam seu interesse na ciência e mostram que a ciência é importante, mas eles não consomem informações científicas, não vão para ler as notícias, escutar podcast de ciências, visitar museus de ciência ou outras formas de obter informações científicas. Então, eu acho que falar sobre controvérsias é realmente uma estratégia importante para engajar aquelas pessoas que eu falei que não estão interessadas, porque as controvérsias usam exatamente aqueles tópicos na ciência que não dizem respeito somente à ciência pura, mas dizem respeito a muitos aspectos da ciência influenciando a sociedade, porque, claro, bom, eu trouxe isso no meu primeiro slide, né? Sabe, talvez tem esse aspecto emocional das pessoas gostarem de estar envolvidas, não é, nas discussões, na luta. E, em segundo lugar, também é sempre uma forma de trazer à ciência diferentes aspectos da sociedade que, enfim, que dizem respeito à vida das pessoas no seu dia a dia, porque quando nós pensamos em comunicação científica, na verdade, nós estamos vivendo dentro da nossa bolha científica. Nós, sabe, achamos que a ciência é muito importante e, enfim, para nós e às vezes a gente não consegue ver que alguns aspectos da ciência podem não ser óbvios para as pessoas comuns, e por isso nós precisamos dessa abordagem multidisciplinar às controvérsias científicas para atingir outros setores da sociedade. Muito obrigado. Bom, temos uma pergunta aqui. Eveta Tissope pergunta, onde a autonomia da humanidade fica na controvérsia científica? Imagine que alguém que comunicou uma controvérsia científica e a opinião pública não muda. O que acontece? Você conseguiu entender? Não, eu peguei a pergunta assim. Onde fica a autonomia da humanidade na controvérsia científica? Imagine que alguém comunicou a controvérsia científica e o público não mudou de ideia. E aí, o que acontece? Bom, isso acontece muito, na verdade, e porque eu já até falei disso na minha apresentação, né? O nosso grande sonho como comunicador científico é que nós pudéssemos mudar a sociedade, criar um impacto positivo na sociedade. Então, existem muitos exemplos, mudanças climáticas, a vacinação. A gente acredita que, que promovendo esse debate em torno da ciência, nós podemos mudar comportamentos ou até algo mais, mas na maioria dos casos, as pessoas não mudam tão rápido assim. Às vezes elas não mudam simplesmente porque não mudam, e às vezes porque o processo é mesmo mais longo, né? O processo de mudança de mentalidade. Então, assim, eu acho que, assim, eu não quero, sabe, eu nunca gosto de parecer, assim, opressora. Eu acredito mais na comunicação científica e que, sabe, mas na verdade não funciona assim. A gente simplesmente joga a informação, comunica e as coisas mudam assim da noite para o dia. Na verdade, não acontece dessa forma, com esse impacto direto. Às vezes as pessoas não gostam do que você disse ou não acreditam no que você disse, só porque mudar a mentalidade é muito difícil. E uma mudança de comportamento, então, é mais difícil ainda. A gente pode ver, por exemplo, a maneira pela qual os seres humanos estão lidando com os oceanos, colocando lixo nos oceanos, e a gente pode ver, sabe, imagens também de entidades que mostram como esse lixo
é prejudicial, como isso é prejudicial para a humanidade. E aí você, claro, tem pessoas que são tocadas, que são sensibilizadas, que querem mudar, mas, sabe, passa a apresentação, a imagem é esquecida e elas simplesmente não mudam. Então, o que eu quero dizer é que mudar comportamentos, mudar opiniões é muito, muito mais difícil do que a gente gostaria que fosse. Bom, temos aqui uma pergunta. Qual seria a maneira mais rápida de abordar a sociedade em relação às fake news e aos dados falsos, né? Essa é uma pergunta. E aí tem uma pergunta relacionada também aqui que eu vou fazer, as duas juntas. O que é mais importante no engajamento do público na controvérsia em ciência? O nível de engajamento ou a discussão, ou seja, o engajamento na discussão ou o aceite da ciência. Então, são dois aspectos aqui em um, ou seja, o que a Joana trouxe, né, complementando a outra pergunta, o engajamento ou o aceite. Bom, eu acho que esses aspectos são bem diferentes entre si. A Joana, né, ela fala primeiro sobre as fake news e depois fala do aceite da ciência e do engajamento, é isso? São três componentes, na verdade. É isso mesmo? Não, desculpa. Talvez eu coloquei de uma forma mais complicada. É a seguinte, a primeira pergunta é, existe uma fórmula mágica de abordar as fake news? Bom, a resposta rápida é não. Ok? Eu bem que esperava essa resposta. Entendo, com certeza. Bom, então, para responder às fake news, a gente acredita que se nós mantermos as pessoas informadas com fontes confiáveis, elas vão sempre preferir as informações reais, mas, claro, isso depende de uma série de fatores. Na vida real, a gente vê que as fake news se espalham por conta de um sistema muito, muito mais complexo, um mecanismo muito mais complexo. E existem até alguns estudos tentando entender o porquê. Bom, existem alguns estudos que mostram que as pessoas acreditam mais rápido em fake news do que em informações confiáveis. Bom, então existem algumas pesquisas tentando entender melhor esse aspecto, porque, bom, talvez, pensando nisso, eu acho que as pessoas acreditam nas fake news porque era aquilo que elas queriam que fosse verdade. Então, aquilo vai ao encontro das suas crenças e não é algo lógico, não é algo racional. Então, a comunicação científica é muito mais complexa do que somente achar que, olha, se você der informação boa, de qualidade, confiável, você vai mudar a forma que, sabe, a crença das pessoas, e não é assim. Bom, então tem uma segunda parte, não é, que é sobre aceitação versus engajamento, não é? O que tem aí entre esses dois pontos? Bom, eu acho que a gente tem que pensar na comunicação científica como um processo de vários passos, várias etapas, e são muitos aspectos que serão abordados em cada etapa diferente. Nós podemos elaborar um projeto que levante as controvérsias sobre uma certa questão, que tem um aspecto importante no engajamento, e você pode ter outro projeto, você pode ter outras maneiras de lidar em paralelo para dar evidências. Eu até prefiro não usar a palavra aceitação, eu prefiro usar a palavra confiança no lugar de aceitação, porque acho que a gente não tem que aceitar a ciência. Nós precisamos que as pessoas acreditem, ou seja, confiem na ciência per se. Então, quando eu falo de aceitar, bom, claro que eu estou falando aqui sobre significantes, né, os significantes das palavras, mas a gente não precisa aceitar, sabe? A gente precisa
aceitar no sentido que eu preciso aceitar que eu tenho que escovar os dentes após as refeições, mas eu prefiro mais a questão das pessoas confiarem na ciência e nos cientistas, mas não de maneira cega, porque às vezes existem coisas na ciência que são verdadeiras, mas não é o que a sociedade quer. Enfim, é uma complexidade intrínseca à questão. Por exemplo, a maneira pela qual produzimos energia. Nós temos energia nuclear, nós temos as hidroelétricas e as barragens, que a gente tem uma inundação em uma área enorme de floresta, como necessária para produzir essa energia. Então, em muitas situações, não existe uma maneira ideal de lidar com a situação. Por exemplo, a geração de energia. Mas nós temos que pensar nas diferentes possibilidades existentes e pensar quais são os efeitos colaterais de cada uma das possibilidades, compará-las e tentar entender qual será a melhor saída em cada situação específica. Então, em alguns casos, nós podemos ter aí energia nuclear como uma ótima solução em um determinado local, mas em um outro local essa é uma estratégia, seria uma solução totalmente inaceitável. Então, nós temos que equilibrar as diferentes opções e entender os diferentes efeitos colaterais e o que as pessoas acham de tudo isso também. Muito obrigado, ótimo. Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta da plateia, que, bom, você gostaria de adicionar alguma coisa sobre os modelos e experiências, como uma mensagem final, como você tem algum modelo preparado, você tem algum template de como engajar as pessoas para chegar na abordagem das controvérsias? Olha, a verdade não, sabe? Eu realmente acredito que nós precisamos lançar mão de uma série de iniciativas para que as pessoas sejam engajadas no tema. Por exemplo, eu acho que museus são uma ótima ferramenta para engajar as pessoas. Lá a gente pode fazer uma série de atividades práticas, mas a gente está engajando somente um pequeno número de pessoas que têm a possibilidade de ir a um museu. Bom, é importante lá você ver as pessoas ao vivo, pessoalmente, olha nos olhos das pessoas e vê se elas estão se engajando com a sua atividade. Bom, mas se nós tivermos, por exemplo, um programa de TV à disposição, nós podemos impactar as pessoas em massa, mas, claro, de um modo diferente. Se nós criarmos um podcast ou um programa no YouTube ou um grupo de WhatsApp, nós podemos engajar as pessoas diferentes e de maneiras diferentes, usando ferramentas diferentes. A minha sugestão, portanto, é que vocês tentem lançar mão de diferentes estratégias, diferentes iniciativas, tentando engajar o público, envolvendo setores diferentes do público, ou seja, iniciativas para pessoas jovens, é uma abordagem. Se a gente quiser lidar com pessoas, com senhoras, por exemplo, pessoas mais velhas em geral na comunidade, nós temos que usar uma outra abordagem. Se nós quisermos engajar as crianças em atividades científicas, o que é muito importante, porque são o futuro do país, né? Mas, claro, existem maneiras diferentes de engajá-los. A gente, claro, não vai falar de certas coisas para as crianças, pelo menos não da mesma forma em que falaríamos para pessoas adultas ou idosos. Então, a minha sugestão é: não tentem achar uma solução padrão para resolver tudo, porque, enfim, inclusive levando em conta o seu viés, mas como uma instituição, como uma organização, como sociedade, nós temos que engajar as pessoas de diferentes formas, usando diferentes estratégias e ferramentas. Bom, agora eu vou aqui acrescentar uma pergunta minha, né, para
abordar aqui uma série de outras perguntas. Bom, se você fosse a chefe de um certo instituto de ciência, qual seria o seu conselho para os comunicadores desse instituto para falar com o público sobre os achados científicos? Bom, porque eu tenho certeza que muitos de nós somos melhores comunicadores do que outros. Quais são os conselhos fundamentais para quando as pessoas, para colocar as mensagens da melhor maneira possível? Bom, claro que isso depende muito de quanto dinheiro nós temos à disposição. Às vezes nem é sobre o dinheiro, é uma questão de burocracia, ou seja, que imposta pelo seu instituto na atração de recursos humanos. Mas eu acho que o ideal, se você tiver a estrutura, o dinheiro e todas as possibilidades, o ideal seria ter um grupo de pessoas com diferentes especialidades e históricos profissionais. Eu digo isso porque, por exemplo, a comunicação por mídia social requer uma certa especialidade, ou a comunicação através de vídeos, aí nós precisamos já de outro tipo de conhecimentos prévios. Comunicar presencialmente, numa atividade presencial, aí já requer outras estratégias, mas também ter as pessoas do setor de comunicação, dentro dessa equipe, pessoas com histórico profissional científico, pessoas com histórico profissional artístico, ou seja, se você pode montar um grupo de pessoas multidisciplinar, e aí esse grupo multidisciplinar vai conseguir engajar mais pessoas, esse grupo com todo esse arcabouço variado, então você vai conseguir engajar melhor toda a instituição no processo. Não é difícil, porque às vezes as pessoas da própria instituição dificultam o processo porque não tem tempo, porque já estão assoberbados, e algumas pessoas da instituição realmente não gostam de comunicar, não gostam de se expor. Então, o meu conselho seria: tente ajudar de um jeito ou de outro. Enfim, se você é um cientista tímido, que não gosta de se expor, ou seja, que não gosta de se relacionar com seres humanos, né? Mas existe alguém ali na instituição, no setor de comunicação da instituição, que pode ajudá-lo com uma tarefa específica, então coloque-se dessa forma para essa pessoa. Muito obrigado. Duas últimas perguntas, Luísa, tá? Depois você faz uma pausa. Então, tem um comentário muito interessante aqui de Ramon de Paciência. De tudo que você disse, parece que engajamento precisa ser sustentável, né? E principalmente entre todos os setores da comunidade e faixas etárias. Às vezes, o tópico ainda não é a crise, assim como relevante regionalmente, mas parece haver tanto financiamento quando algo é uma crise. Tem algum comentário sobre nós que queremos engajar e como evitar, né, o engajamento tópico, mas como fazer isso de uma forma sustentável? Entendeu a pergunta? Bem, se trata de como tornar o engajamento sustentável, né? Não durante uma crise, mas fazer isso sem que uma crise tenha acontecido, né? Antes da crise, digamos. Bem, é um problema muito importante, né? Considerar o engajamento público na ciência, na saúde, é um importante aspecto da sociedade em geral e também da instituição científica. Então, quando eu comecei a trabalhar, o meu background é em jornalismo, né? Comunicação, mas depois eu fiz o mestrado em informação da sociedade, depois doutorado em bioquímica, depois outro pós-doc em ciência, tecnologia e estudos. Mas o ponto aqui é que quando comecei a trabalhar, né, eu já estava trabalhando com comunicação científica como jornalista ou comunicadora ou pesquisadora em comunicação científica. E quando eu comecei, 30 anos atrás, nós não víamos muito apoio para a comunicação científica. Não estou dizendo que
é o suficiente hoje já, mas o que eu estou querendo dizer é que muda muito. Eu acho que ah, está sendo cada vez mais entendido, né, esse engajamento público que como algo que é um aspecto importante que deve ser apoiado. Então, vemos hoje em dia, por exemplo, que tem muito mais instituições científicas que têm uma equipe para trabalhar com o engajamento público. Também vemos, novamente estou falando aqui do caso brasileiro, porque eu conheço melhor o Brasil, mas vemos, por exemplo, em algum ponto tivemos uma política para a comunicação científica que fez toda a diferença. E aqui estou falando de dinheiro para a comunicação científica, estou falando de oportunidades para a comunicação científica, no caso de empregos, né, e também falando de respeito e visibilidade do trabalho dos comunicadores científicos. Então, toda a estrutura do Ministério da Saúde, por exemplo, foi destruída, que é muito triste, mas vimos que ainda existem alguns aspectos positivos. Por exemplo, se você for para a plataforma CV que temos no Brasil, a plataforma Lattes, né, no caso, que tem todos os currículos das pessoas que, de alguma forma, trabalham nas ciências, então eles trabalham lá. Então, tem uma parte do Lattes que é sobre popularização da ciência. Então, tem, de alguma forma, mesmo que não estejam apoiando tanto a comunicação científica atualmente, de certa forma, ainda existe uma certa visibilidade para a comunicação científica. O CNPq, que é o Instituto Brasileiro, né, ele apoia uma parte importante da ciência e tecnologia. Eles têm agora um comitê para a comunicação científica, então, eles têm um comitê para bioquímica, para física, diferentes campos científicos. E também tem esse comitê equivalente para a comunicação científica, o que significa que as pessoas que querem fazer pesquisa em comunicação científica podem se candidatar para especialistas, né, e ser apoiados para fazer alguma pesquisa nesse campo, que inclui aí opinião pública, a percepção pública da ciência e tecnologia. Quando eu falo de ciência e tecnologia, e também assuntos de saúde, tá? Como a ciência e os problemas de saúde permeiam a esfera pública. Então, diferentes tipos de pesquisa na comunicação científica. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? É um processo que precisamos convencer os legisladores, as instituições, a sociedade, de que a comunicação científica é importante, precisamos de dar trabalho para essas pessoas, engajar os cientistas e os comunicadores científicos e também precisamos, de alguma forma, criar estratégias para manter isso de uma forma sustentável. Então, eu mencionei aqui a política para o Brasil, nós também temos na Argentina, no México. Então, de alguma forma, a América Latina tem moldado, né, a criação de mais espaço para a comunicação científica. A Colômbia também. Eles acabam de lançar um importante grupo de documentos falando sobre o que chamam de forma bem interessante de apropriação científica, que realmente é como a sociedade se engaja com a ciência e também a saúde de uma forma bem cidadã, eu diria. Então, basicamente isso, a gente precisa criar uma atmosfera, uma cultura da comunicação científica em todo o mundo. Obrigado, Luísa. Última pergunta agora. Bem, para todas as pessoas que falaram aqui, eu me afastei um pouco das perguntas tão específicas, talvez a Luísa não possa responder, então algumas já foram respondidas em perguntas anteriores, então eu estou selecionando aqui as perguntas que ainda não foram respondidas, e a última é mais ou menos interessante, para resumir aqui, Kathleen Johannes, como você avalia o impacto do seu projeto de engajamento, o entendimento?
mudança comportamental foi qualitativo? Para nós que trabalhamos com pesquisa, a gente quer, às vezes, mudar a forma como os provedores de saúde trabalham. Então, a gente pode encontrar algumas formas de fazer isso, mas, da sua perspectiva, quando você tenta entregar a mensagem correta ao público, como você mediria o que está acontecendo? Entendendo, claro, que estamos falando aqui de regiões do país, ou províncias, ou municipalidades. Então, claro, é difícil fazer uma medição tão genérica, mas o que é que você acha disso, Luísa? Bem, uma pergunta muito importante a propósito. É incrível como temos aqui perguntas tão importantes sendo feitas, né? São perguntas, às vezes, né, de ouro que temos enfrentado. Então, o impacto realmente é o marco que temos que lidar. Muitos países ou instituições estão começando a ser mais sensibilizados com a comunicação, mas ainda tem alguns, né, que têm que entender mais sobre o impacto da ciência. Não apenas o impacto, mas mais no longo prazo, como um processo, né, como a comunicação científica pode mudar o comportamento ou as opiniões, etc. Então, nós temos feito bem. A forma de fazer isso não tem uma forma simples, tá, de fazer isso. Tem diferentes estratégias de medir o impacto da comunicação científica. Uma das formas que a gente tem usado em termos... Bem, a gente faz muita pesquisa científica e exibições de ciências, então, uma área muito forte de pesquisa que temos no nosso instituto, o Instituto Nacional de Comunicação, Comunicação da Ciência e Tecnologia, uma das áreas de pesquisa é entender quais são as experiências das pessoas em visitas a museus de ciências. Então, basicamente, a gente coloca uma câmera GoPro na cabeça da pessoa, aquelas que as pessoas, né, compram para surfar ou para andar de skate. A gente usa essas câmeras em grupos de pessoas, pode ser adolescentes, pode ser famílias, pode ser crianças. A gente coloca essas câmeras e aí a gente grava toda a visita e tentamos entender as conversas que essas visitas trouxeram às pessoas. Então, é muito interessante porque a gente pode ver que, em muitas situações, muitas conversas científicas são levantadas por causa da exibição, das apresentações, das visitas a museus. Então, é uma forma de entender o impacto dessa exibição, como as pessoas lidam. Esta é uma forma. Então, outra forma, por exemplo, é tentar olhar o impacto da visita ao museu um tempo depois. Por exemplo, a gente tem um estudo que tenta entender o impacto que as pessoas tiveram visitando um lindo museu da ciência no Piauí, no Nordeste brasileiro, uma área muito linda, muito legal, onde tem, não sei como dizer em inglês, mas muitas pinturas rupestres, né? Pinturas nas rochas, né? Rupestres, exato. Então, é uma região do Brasil que tem muitas pinturas rupestres e é muito importante coletar evidências de quando os seres humanos chegaram na América, né, naquela época. Então, eles construíram um novo museu de ciências e aí temos informações das visitas de 2 anos atrás e agora coletamos informações 2 anos depois, né? Então, que tipo de memórias, que tipo de pensamentos as pessoas têm, né? Depois de 2 anos, que impressões ficaram nas suas mentes, nos seus corações. Então, as lembranças, né, têm a ver com o processo de aprendizado, com as emoções, as informações, tudo que você obtém, por exemplo, de visitar um museu. Isso tem a ver com a sua atitude, a sua opinião, a forma como você constrói o conhecimento. Então,
dois exemplos que podemos ter aqui e também podemos, claro, ter outros tipos de estudos que tentam entender, por exemplo, como as pessoas lidam com algumas informações científicas depois de algumas situações, outros estudos sobre como as pessoas olham algumas situações específicas. Então, temos um projeto que tenta entender como os jovens olham as informações das vacinas da Amazônia. Então, a gente grava a pesquisa num computador e falamos com elas e tentamos entender os motivos, o raciocínio, o processo com o qual procuram informações. Por exemplo, eles verificam se a informação é confiável, se as fontes são confiáveis, se são fake news ou não, ou seja, diferentes maneiras, enfim, de pensar sobre o impacto da comunicação científica. Bom, Luísa, muito obrigado. Foi uma ótima apresentação. Eu acho que, olha só, todo o público ficou, enfim, quase todas as 2 horas, sabe? Então foi um ótimo engajamento. E aí, queria ver aqui a mensagem final. Queria ver aqui a sua mensagem final, claro, agora, e a gente espera ter você disponível no futuro. Novamente, claro, as pessoas têm o seu e-mail, eu acho que elas podem contactá-la livremente, não é? Então, muito obrigado por estar com a gente nessa primeira de 3 partes da nossa série de workshops. E, novamente, lembre-se que essa é a primeira parte de 3. Então, a gente precisa de ter 80% de presença, ok? E as gravações serão compartilhadas com vocês, o link será enviado para vocês, para que será colocado aqui na janela de chat. Claro, e como eu disse, você precisa participar de 80%, né, enfim, do workshop para ter seu certificado. O próximo será no dia 28 de junho, e o tópico será como escrever políticas públicas. Dar um brief sobre políticas públicas. E obrigado novamente, Luísa, por estar aqui. Foi um grande prazer compartilhar esse tempo aqui com você, seja manhã, tarde ou noite, dependendo dos fusos horários. Eu é que tenho que agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui.